Bem-vindos! Está no ar o Na Real, o programa de fact-checking aqui da Jovem Pan, a gente que investiga se os virais compartilhados por aí são verdadeiros. Nessa edição, 2 mensagens relacionadas que bombaram nas últimas semanas. Você deve ter recebido um áudio de um suposto grampo do ex-presidente Lula pelo WhatsApp, né? Foi logo depois do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Aliás, nem o magistrado escapou. Uma reportagem que está circulando nas redes garante que Moro fez revelações inesperadas a um jornalista. E tem mais, uma superbactéria no feijão e a checagem da agência pública com Ciro Gomes garantindo que há privilégios na aposentadoria de alguns para criticar a Previdência. Fique por aqui, Na Real, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube da Jovem Pan, depois você ouve podcast na programação da rádio. Tá só começando, hoje com a história do Lula grampeado. Roda! Bomba! É assim que começa uma mensagem que viralizou nas redes sociais junto com um áudio que garante que o ex-presidente Lula foi grampeado conversando com o ex-presidente do PT, Rui Falcão, sobre o depoimento de Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. No áudio, o homem, que seria Lula, demonstra indignação e nervosismo. Eu falei, inclusive para ti, que o dia, mais dia, menos dia, ele ia abrir a boca, ia falar tudo o que tinha que falar. Tá lá. Eu tô vendo ele aqui agora no Jornal Nacional. Falou tudo o que tinha que falar, lascou comigo, lascou mais ainda com a Dilma. Falou do apartamento, falou do sítio, tá falando de tudo. O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma surpreendeu a cúpula petista ao fazer uma série de confissões para detalhar o que chamou de pacto de sangue entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o empresário Emílio Odebrecht. As revelações foram feitas na ação penal em que o ex-ministro é acusado de operar repasses de propina da construtora para a compra de um prédio para o Instituto Lula e para a aquisição de um apartamento usado pelo ex-presidente. Nesse outro trecho, o suposto petista se diz acuado. Ninguém teve coragem de fazer o que tinha que ser feito com esse caso. Ele ficou preso em Curitiba. Está preso em Curitiba há mais de 1 ano. Ninguém teve a competência e a coragem de acabar com esse cara. Agora está aí. O Joesley vai ser pior. Vamos ver, eu não tenho condição agora. Não tenho condição agora. Eu estou cercado, eu não tenho como. Tá? Eu estou aqui, estou dentro desse apartamento. Cercado, eu não posso sair nem no prédio, tá? Será que esse áudio é mesmo um grampo de uma conversa do Lula? É muita pressão, muita pressão. Tá bom. Tchau pra ti, boa noite. Essa voz é do ex-presidente? Agora, no Na Real. Sabe que essa foi uma sugestão de checagem do Realidade Roubada, lá pelo Twitter. Outras pessoas também, né? Porque bombou muito esse áudio do Lula, ou do suposto Lula, aí, que você deve ter recebido pelo WhatsApp. Mas, antes de a gente analisar, acho que você pode prestar atenção em 2 coisas especialmente. Uma é a falta de um interlocutor. Aliás, quem me chamou a atenção, inclusive, para isso, foi um taxista lá em Curitiba, na cobertura da semana passada. Ele estava perguntando, será que é verdade esse áudio? Você recebeu e tal? Aí ele falou assim, mas a única coisa que eu achei estranha é que, quando não tem grampo, outra pessoa, você não ouve outra pessoa também falando? Não é só uma pessoa de um lado, né? Você grava as 2 partes. Ou seja, né, as pessoas elas sabem que tem alguma coisa estranha, não sabe exatamente o quê. Esse taxista fez essa ressalva. A segunda coisa é a qualidade dessa gravação. Está muito limpa, né? Não tem nenhum ruído, nenhum som de telefone. A gente vai ouvir agora, só para motivo de comparação, um grampo real, lá de março de 2016, logo depois da condição coercitiva do Lula, na gravação, uma conversa, na verdade, entre ele e a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir. Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Faz parte, filho? Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. Tá? Tô bem, eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa do Fábio, já foram embora da casa do Santos, eu não consegui falar com o Marcos.
as perguntas, se os canalhas tivessem mandado um ofício, teria ido prestar depoimento. Eu já fui 3 vezes a Brasília prestar depoimento. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir. A gente nem sabe se é contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo de pirotecnia. Percebeu alguma diferença? De qualquer forma, vamos consultar o especialista. Na real, conversou com o Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina, que também fez outras pontuações. Essa escuta não poderia ser uma escuta telefônica, porque no caso da escuta telefônica, os 2 lados da gravação estariam sendo interceptados e, neste áudio, somente a voz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fica aparente. Poderia sim, é lógico, haver uma escuta ambiental, que estivesse gravando somente o som do ambiente, como aparece o ruído da TV, e uma escuta ambiental teria essa capacidade de gravar somente um interlocutor da conversa e mais o som do ambiente em questão. Acontece que, no momento em que a conversa termina e que o telefone supostamente é desligado, a escuta ambiental também é desligada ao mesmo tempo. Isso indica que não havia, de fato, uma escuta ambiental, porque ela continuaria gravando todo o som do ambiente, da sala ou do quarto onde a pessoa está, mesmo depois da ligação telefônica ser interrompida. Em relação ao conteúdo, a gente deve ressaltar também que toda a conversa foi muito bem planejada, né? Todas as argumentações foram muito bem planejadas, dando a visão de uma explicação da preocupação da pessoa, né? E de tudo que ela havia feito e que negou até hoje, né? Então é uma escuta um tanto quanto, um áudio um tanto quanto forçado. Não tem caráter de espontaneidade como uma conversa entre 2 pessoas normais falando de assuntos que os 2 supostamente já saberiam o que está acontecendo e não precisariam ficar repetindo isso ao telefone a cada momento. Em função disso, das análises efetuadas, é sem sombra de dúvida possível afirmar que este áudio que está circulando em todos os grupos de WhatsApp no Brasil é falso. Sem contar que o enunciado desse áudio vem falando em delação de Antônio Palocci, o que de fato não aconteceu ainda. O ex-ministro da Fazenda não assinou nenhum acordo de delação premiada, diz que tem intenção de fazê-lo, mas é uma informação equivocada que tem nesse áudio ainda. E vamos combinar que a imitação do Lula também está meio forçada, né? Esse sotaque aí, se você ouvir de novo, você vai perceber que não pegaram um dos melhores imitadores do ex-presidente para fazer esse viral. Mas, de fato, a mensagem é falsa. Agora a gente segue para a checagem da Pública. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou aqui na Jovem Pan que mais de 1/3 dos benefícios da Previdência Social é destinado a apenas 2% dos beneficiários. Foi durante o programa Pânico, em agosto desse ano. O problema do Brasil é que a despesa da Previdência consolidada não é propriamente o problema. O problema é que 2% dos beneficiários, de novo, mesma questão, levam mais de 1/3 do benefício. Então você tem juízes, promotores, políticos, magistrados, procuradores, militares, etc, Integral, né? Levam 2% dos beneficiários, levam mais de 1/3 de tudo. E nisso não mexeram. A agência pública foi investigar o dado usado pelo pré-candidato e agora traz o resultado. E a Patrícia Figueiredo, da Agência Pública, já está conosco aqui para ajudar a identificar se é verdadeiro ou não essa frase do Ciro Gomes. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Carol. Bom, e aí? 2% dos beneficiários levam mais de 1/3 dos benefícios. Ele disse aqui na Jovem Pan essa frase, meio dentro de um contexto, tentando se defender, tentando falar sobre a reforma da Previdência. Aí vocês foram futucar para ver se era real ou não. Esse dado. Porque, na verdade, esse dado vira e mexe aparece, né? Como uma classe de privilegiados e tal. Ele não é o único que acaba usando esse dado. Sim. A gente descobriu que esse dado ele é utilizado por bastante gente, mas o próprio Ciro Gomes não explicou pra gente qual
regime de previdência ele se refere. A gente entrou em contato com ele desde o dia 10 de agosto, a gente pediu a fonte das informações diversas vezes para saber qual regime da previdência ele se refere. É da previdência estadual? É do INSS? É da previdência dos servidores federais? E ele não respondeu nossos contatos. Então, a gente acabou checando, a gente selecionou os números dos 2 principais regimes. O RGPS, que é o regime geral da Previdência Social. Todo mundo que tem uma carteira assinada está automaticamente vinculado a esse regime. E do regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS, que ele é destinado só aos servidores públicos federais. E considerando os 2 regimes em conjunto, os beneficiários do RPPS, que são esse regime especial, servidores federais, eles são 1,8% do total. E eles ficam com 22% dos benefícios. É um número alto, cerca de 1/4 dos recursos. Não chega a ser 1/3, como ele afirmou. Já no RGPS, são 98% os beneficiários do RGPS, que são das pessoas com carteira assinada, e eles recebem 77% do volume de benefícios. Então, é um volume grande, mas não chega a ser 1/3, como ele afirmou, a proporção. Se a gente for pegar só as aposentadorias, não todos os benefícios que existem, pensões, existem outros auxílios, só as aposentadorias, a situação é um pouquinho parecida. No RPPS, ele tem 1,3% do total e concentra 18% dos recursos, aproximadamente 1/5 da despesa. E o RGPS, nessa conta, ele fica com 98,6% dos beneficiários, que recebem 81% do dinheiro. Então, os números mostram que é uma parcela pequena dos aposentados que fica proporcionalmente com um grande volume de benefícios, como quis dizer o Ciro Gomes na entrevista que ele deu até aqui na Jovem Pan. Mas em nenhum dos cenários que a gente analisou, o pré-candidato à presidência acertou ali os dados. Ele fala em 1/3, a gente conseguiu localizar 1/3, 1/4 ou 1/5, depende do cenário que você pinta. Como ele não respondeu exatamente a quais servidores ele se refere, a gente aponta que a tendência está correta. Ele tem uma tendência correta, mas ele exagerou nos números. E também não dá para dizer que são procuradores, que são juízes, não dá para funilar também como ele afunilou, né? Não dá para funilar. E até porque ele não disse para a gente tem uma metodologia muito estrita de sempre perguntar para a pessoa qual foi a fonte dos dados, informar a pessoa qual foi o selo que a gente selecionou. Ele não respondeu nossos contatos para dizer qual foi o regime que ele se refere, se é o regime do judiciário, enfim. Ele não respondeu. Então, ele tem uma tendência correta aí nessa frase. De fato, uma parcela pequena recebe uma quantidade proporcionalmente grande. Mas ele exagerou nos números. Então, é selo exagerado. O selo é exagerado. E se você quiser verificar também por você mesmo, na nossa checagem, a gente tem todas as tabelas do INSS completas, do RGPS, do RPPS, todas as proporções, os dados para você checar você mesmo o que a gente verificou lá na redação. E também pode ajudar a pública. Pode ajudar a pública mandando sugestões para a gente, mandando sugestões por e-mail, por WhatsApp. E se você gosta do nosso trabalho de checagem, a gente está numa campanha de crowdfunding, que tem recompensas muito legais, inclusive. Então, para quem quiser contribuir, também está no nosso site aí. É isso aí. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Carol. Já já a gente volta a falar de política. Agora uma polêmica sobre o prato preferido do brasileiro. O feijão voltou a ser assunto nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Depois da história das larvas, um áudio tem deixado muita gente preocupada porque avisa da circulação de uma superbactéria no grão, que já teria matado 2 pessoas em um hospital na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Viral, o feijão estaria vindo com um bicho e só há uma forma de matar essa praga. Quem for cozinhar feijão, colocar de molho 15 minutos antes no vinagre, porque eles estão vindo com um bicho que está transmitindo uma bactéria que não tem antibiótico que cure. E eu até vi alguma coisa no Face, mas nem dei muita atenção. E aí ela veio falando que lá no hospital 2 pessoas entraram em óbito por conta dessa bactéria, desse feijão aí, desse bicho que está vindo por conta dos agrotóxicos, né? É muito veneno. Então os médicos estão pedindo para repassar. Será que é verdade? Sabe que faz tempo que a Fiocruz desmente essa notícia. Tem até uma nota publicada no site da Biomanguinhos de 2016, alertando que essa história de superbactéria que não morre com vinagre, que tem gente morrendo, não é verdade. Aliás,
O pesquisador do Laboratório de Tecnologia Recombinante, José Procópio Moreno Sena, explica que essas supostas superbactérias morreriam nesse cozimento da panela de pressão. E dá uma associação, inclusive, com outro processo feito em laboratório, chamado autoclave, que é um aparelho empregado para a esterilização de bactérias em laboratório, e dá para fazer esse paralelo com a panela de pressão. Portanto, bactéria morre em alta temperatura e morreria, se fosse o caso, se existisse essa superbactéria nos grãos dentro da panela de pressão. Aliás, tem outra história, né, das larvas de feijão que estariam também circulando por aí, as pessoas mostrando, elas boiando depois do cozimento do grão. Mas essa você sabe que é uma fake news velha aí que está circulando, portanto, não tem nenhuma credibilidade. Portanto, carimbo vermelho, notícia falsa circulando nas redes. A gente segue agora para a última checagem de hoje. Foi só acabar o segundo depoimento de Lula na semana passada em Curitiba para que o mesmo boato de meses atrás voltasse a circular. Há variações da mesma matéria em diversos sites. A reportagem titulada fala assim: muito abatido, Sérgio Moro fala algo inesperado a um repórter na saída do fórum. Garante o juiz federal, que respondeu então com exclusividade a um jornalista da CBBN Rádio e TV. O repórter teria perguntado se ainda é possível recuperar a fé do povo brasileiro no país ao magistrado, que segurava uma marmita nas mãos. Moro teria respondido frases de cunho religioso. Segundo o texto, o juiz teria falado ao repórter: como diz aquela poesia, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E aí, será que é verdade? Essa não é a primeira vez que circula na internet uma entrevista bombástica ou não que o juiz Sérgio Moro teria concedido a um jornalista, enfim, de alguma emissora, de algum veículo de comunicação. Isso é uma ressalva que a gente tem que fazer. E antes de carimbar essa notícia como falsa, dando já um spoiler aqui, vamos colocar um desconfiômetro, ou pelo menos uma lista de alguns artifícios que você pode utilizar para tentar descobrir ou pelo menos desconfiar de uma notícia que ela pode, então, ser ou não falsa de acordo com alguns itens. Por exemplo, título apelativo. Essa notícia, acho que convenhamos aqui, entra nessa categoria, né? Muito abatido, Sérgio Moro fala algo inesperado a um repórter na saída do fórum. Enfim, vou listar aqui todos ao mesmo tempo. Erros de português, fonte desconhecida ou suspeita, e pode não ter data. Aliás, não ter data é uma curiosidade. Quando a gente estava fazendo a checagem dessa notícia, ela estava datada em junho. Ontem, em setembro. Ou seja, a gente vê que não tem critério nenhum. E mesmo no texto, no corpo da mensagem, ali, né, você não percebe que existe uma exatidão, não existe um critério e não existe uma menção a uma data específica. Fala, na saída, né, ao fim de uma longa jornada de trabalho, depois do julgamento de Lula, Sérgio Moro foi parado por um repórter na saída do fórum. Não é nem no fórum, é na sede da Justiça Federal. Mas um erro fora, sem contar vírgula, fora de lugar, para a gente falar aí de erros de português. Vamos falar de fontes. Repórter da CBBN. Eu nunca ouvi falar deste veículo de comunicação. O site também, Sociedade Oculta. Esse site sim é conhecido, mas por espalhar notícias de baixíssima qualidade, para não falar notícias falsas nas redes. E ainda tem, para coroar esse texto magnífico, o verso de Raul Seixas, né? E a citação de uma marmita de R$19, né, no texto, falando para colocar essa abordagem de humildade do juiz Sérgio Moro e como a gente deve continuar acreditando nele. Então, outros fatos que a gente pode colocar aí para rechear de informações é que, por exemplo, o juiz Sérgio Moro nunca, ou quase nunca, dá entrevista, raríssimas vezes. E quando dá para veículos de grande imprensa, ele sempre fala em palestras, quando a gente vê se pronunciando ao público por meio de palestras ou eventos públicos, mas dificilmente ele dá entrevistas, pouquíssimas vezes. Isso aconteceu até hoje. Portanto, classificamos, então, essa notícia como falsa. Ponto final nessa edição do Na Real, que volta daqui 15 dias com mais checagens. Para isso, a gente conta com a sua participação
a interação ao longo dos próximos dias aí, porque virais estão cheios e a gente precisa de material para investigar e a gente conta sempre com você. Enquanto isso, a gente continua nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, em podcast, na programação da Jovem Pan, sempre interagindo conosco. Até mais!